saudade que eu tô de vocês! Eu trouxe hoje, como sempre, a nossa amiga Bíblia. E hoje eu quero contar uma história muito importante para vocês. Uma história que nos mostra que, independente dos problemas, nós devemos confiar em Deus, porque Ele tem solução para todas as coisas. Quer ver? Há muitos e muitos anos atrás, existiu um rei nesta terra que se chamava Dário. Olha este rei Dário aqui. Ele era um rei muito poderoso, muito rico, e ele tinha um reinado muito grande. E ele ficou pensando, puxa vida, como é que eu vou conseguir governar direitinho todo o meu povo? E aí ele pensou e chegou a uma conclusão. Já sei, vou chamar todos os homens, os mais inteligentes do meu reino, para me ajudarem a cuidar de todo o meu povo, de todo o meu reino. E aí começaram a chegar homens muito inteligentes de todos os cantos do reino. E aí o rei Dário viu que eram muitos os homens. E aí ele não podia trabalhar com tantos homens assim. Então ele selecionou, no meio daquela multidão de homens inteligentes, 3 homens que o rei achava que eram os mais inteligentes de todo o reino. E aí o rei falou assim, agora sim, com esses 3 homens inteligentes, eu vou trabalhar para que eles me ajudem a governar o meu reino tão bonito. E o rei Dário começou a prestar atenção nos 3 homens que ele escolheu. E ele percebeu que no meio daqueles 3 homens havia um que era ainda mais inteligente e que poderia ser o seu governador. Então ele mandou chamar esse homem. Sabe quem era? Era Daniel. Ele levou Daniel até o seu palácio e começou a conversar com Daniel sobre a grandeza do seu reino. E ele falou, Daniel, você entre todos os homens do meu reino é o mais inteligente. E eu quero que você me ajude a governar a minha terra e o meu povo. Daniel era um homem muito especial. Ele era, amigo do Papai do Céu. É sim, ele obedecia o Papai do Céu e fazia tudo que o Papai do Céu gostava. E aí, sabe o que aconteceu? Daniel então se tornou o homem mais importante do reino do rei Dário. Mas aí, muitos homens com ciúmes começaram a se levantar e pensarem num plano para destruir a vida de Daniel. Porque eles estavam com muita inveja de Daniel. Porque só Daniel era o queridinho do rei. E eles ficaram muito bravos contra Daniel. E eles pensaram o que eles poderiam fazer contra Daniel. E aí eles se juntaram e eles tiveram uma ideia. Eles foram lá até o trono do rei. E eles começaram, olha aqui, eles começaram a cochichar. E eles falaram assim, ó rei querido, tu és grande e poderoso. O Senhor é tão maravilhoso que deve ser adorado. Nós estávamos aqui pensando, e esses homens aqui também eram sábios do reino. E ele falou assim, nós estávamos conversando com todos os homens sábios do seu reino. E nós chegamos à conclusão que o Senhor, por ser tão precioso, tão maravilhoso, deve ser adorado como Deus por 30 dias. O Senhor bem que poderia fazer uma lei, não é verdade? Porque se o Senhor fizer uma lei que todos os homens devem te adorar e te glorificar e se render aos teus pés por 30 dias, o Senhor vai ser exaltado por 30 dias. O Senhor merece! Ah, rei, faça uma lei para ser adorado. O rei gostou da ideia e ele fez uma lei e assinou. Olha aqui o escriba escrevendo tudinho que o rei estava mandando. A lei foi escrita e o rei assinou. Todas as vezes que um rei assinava uma lei, ela não poderia ser mudada. E o rei assinou e essa lei não podia ser mudada. Agora sim, esses homens malvados iam acabar com Daniel, porque Daniel só tinha
um Deus, o Papai do Céu. E ele não ia se render a nenhum outro Deus. Nananina não, porque o Daniel, ele era muito fiel a Deus. Daniel ficou sabendo de toda a maldade daqueles homens. Sabe o que ele fez? Ele continuou a fazer o que fazia sempre. Olha o que ele fazia. Todos os dias, ele ia para o seu quarto orar a Deus 3 vezes ao dia. E ele orava ali, pertinho da janela que ficava de frente para Jerusalém. E ele orava a Deus, e lá ele adorava, lá ele agradecia a Deus por tudo que ele recebeu, lá ele pedia tudo aquilo que ele precisava, ele conversava com Deus. Deus era o seu melhor amigo. E sabe o que aconteceu? Ele poderia falar com o Papai do Céu? Não. Aqueles homens malvados fizeram o rei assinar uma lei de que os homens de todo o reino só poderiam orar para Dário, como se Dário fosse um deus. Ah, que horror! E sabe de uma coisa? Aqueles homens malvados foram espionar Daniel. Olha eles aqui, espiando Daniel na janela, para ver se o Daniel ele ia cumprir com a lei ou não. Sabe por quê? Porque esses homens malvados, eles começaram a ver que Daniel não tinha pecado. Porque Daniel era amigo de Deus, Daniel não fazia nada errado para eles poderem falar mal de Daniel para o rei. Então esses homens malvados criaram essa lei, fizeram o rei criar essa lei para que o Daniel desobedecesse o rei, porque Daniel não ia deixar de falar com Deus. E assim, o rei ia ter que punir Daniel. E sabe qual era a punição? O homem que desobedecessem a lei de que era para orar ao rei Dário, adorar o rei Dário e orasse para outro Deus, sabe qual era a punição? Eles tinham que ser jogados na cova dos leões. E agora, sabe o que aconteceu? Esses homens malvados que ficaram bisbilhotando a vida do Daniel foi lá falar com o rei Dário. Oh, rei Dário maravilhoso! O senhor não fez uma lei que ninguém poderia se curvar a outro Deus por 30 dias que não fosse o senhor? E o rei Dário disse, sim, é verdade. E aí os homens continuaram falando, e não é verdade que ninguém poderia se render a ninguém, a nenhum Deus que não fosse o Senhor? Sim, é verdade. E o que é que aconteceria se alguém desobedecesse a essa lei, rei? Teria que ser jogado à cova dos leões. Então aqueles homens aproveitaram que o rei se lembrou disso e disse assim, pois é, quero te dizer que aquele seu amiguinho lá, o tal de Daniel, ele não tá te obedecendo não. Ele não tá nem aí para suas leis. Porque ele está agora mesmo lá no quarto dele, orando pro Deus dele. Então ele não está cumprindo a lei. Então o Senhor deve fazer o quê? Oh, jogar o meu amigo na cova dos leões. E foi isso que aconteceu. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu? O rei Dário ficou super triste e preocupado. Não sabia o que ia acontecer com seu amigo Daniel. Mas Daniel foi para a cova dos leões, sabendo que ele tinha um Deus que cuidava da vida dele. Ele falou assim, Papai do Céu, eu não vou deixar de falar com o Senhor. O Senhor é o meu melhor amigo e está comigo em todas as horas. Eu vou te obedecer e eu vou continuar falando com o Senhor. E ele foi jogado na cova dos leões e sabe o que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões para que os leões não mordessem Daniel, porque Daniel era amigo de Deus. Sabe,
Às vezes acontecem tantos problemas na nossa vida, com a nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia, com os irmãos da gente. Mas sabe, a gente não pode esquecer nunca que mesmo em meio aos problemas, o Papai do Céu está sempre pertinho da gente e tem uma solução para tudo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele estava com um grande problema, mas Deus não saiu de perto de Daniel. Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões para que os leões não mordessem, não comessem Daniel. E sabe o que aconteceu com o rei Dário? Ele ficou lá no seu quarto, muito preocupado. Ele não conseguia dormir. Ele ficou a noite inteira na sua cadeira, nem tirou a roupa da sua cama, porque ele não conseguia dormir. Ele ficava só pensando no amigo Daniel. E ele falava assim: ah, Deus, do meu amigo Daniel, por favor, cuida do meu amigo. E quando o rei Dário deixou Daniel lá na cova, ele disse: ah, Daniel, que o seu Deus te livre desses leões ferozes. E o rei ficou o tempo inteiro com o coração apertado, angustiado, pensando no amigo Daniel. A noite passou e o rei ficou o tempo inteiro na cadeira pensando em Daniel, porque Daniel era um amigo muito precioso para o rei. E aí sabe o que aconteceu? A noite passou. E quando o dia amanheceu, o rei Dário correu trocar de roupa e voou para a cova dos leões. E ele falou assim: Daniel, meu amigo, por acaso o seu Deus te protegeu desses leões? Daniel, fala comigo, meu amigo. E então, para espanto de todos aqueles homens malvados, Daniel responde de dentro da cova dos leões. E ele diz: ó, querido rei, eu estou aqui, nada me aconteceu de ruim. E o rei falou: meu Deus, o seu Deus é muito poderoso, Daniel, você está vivo, meu amigo. E o rei viu como Deus era poderoso. Daniel passou a noite na cova dos leões, mas nenhum mal aconteceu a ele, porque ele foi fiel a Deus em meio aos problemas. E aí Deus o abençoou. Aqueles homens malvados se deram mal, mas Daniel, que fazia sempre o bem, se deu bem. Então, quero deixar para vocês esse recadinho no seu coração. Se você tiver com algum problema, confie em Deus. No meio dos problemas, Deus age. No meio dos problemas, Deus faz milagres, Deus traz amor, Deus traz alegria, Deus traz bênção em meio aos problemas. O segredo é a gente confiar em Deus, tá bom? Confie sempre em Deus, porque Ele nunca deixa você sozinho. E faça sempre o bem, porque Daniel fez o bem e se deu bem. Mas aqueles homens malvados que fizeram coisas erradas se deram mal. Seja sempre amigo de Deus, faça sempre o que é certo e não se esqueça, em meio aos problemas, o Papai do Céu está sempre junto com você. Vamos orar? Eu quero que o Papai do Céu visite a tua casa agora, visite a tua vida agora e que Ele veja como é que estão as coisas aí na tua casa, como é que estão as coisas no teu coração. Tá tudo bem? Se tiver alguma coisa, fecha os teus olhinhos agora e conta para Jesus, porque Ele vai cuidar de tudo. Senhor Jesus, eu te agradeço muito pela vida do Daniel, porque ele nos ensinou que devemos ser bons, devemos fazer o que é certo e nunca nos afastarmos do Senhor, porque o Senhor está junto da gente em meio aos problemas.
que em nome de Jesus o Senhor visite o meu coração e todas as pessoas da minha família, que haja paz na minha casa, que haja paz no meu coração e que toda a minha família seja abençoada e que em meio aos problemas possamos sempre ver o Senhor nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em teu nome eu agradeço. Amém! Ok? Um grande beijo pra você. Saudade de vocês. Tchau, tchau. Seja bonzinho, hein? Aprenda com Daniel. O céu mais obediente era Daniel, um homem malvado.